Então no vídeo anterior, e mais uma vez, tal como disse no vídeo anterior desta série, esta já é uma sequência de 3 ou 4 vídeos, portanto, para quem chegar aqui a este vídeo e não perceber exatamente o que eu estou a fazer, eu vou dar continuidade a 3 vídeos que já estão aí para trás, pelo menos 2, mas vocês vejam 3 ou 4 vídeos, vejam esta playlist a partir do momento em que ela começa a falar sobre a Ajax e a mistura de Ajax com PHP e tudo o resto. O que eu vou fazer aqui, ou o que eu fiz no vídeo anterior desta série, foi toda a lógica de código que permite, assim que o documento é carregado, isto é, eu tenho um documento que neste caso é a minha página inicial, que tem simplesmente este HTML que aqui está, e quando o meu documento é carregado, ele executa esta função. Esta função faz uma chamada de Ajax a este script de PHP que está aqui dentro, e este script de PHP vai simplesmente ler esta informação de todos os clientes da minha base de dados, vai apenas trazer o ID do cliente e o nome, e depois vai construir aqui uma lista em HTML e vai apresentá-la dentro de um div, que é um div que tem este ID, que aqui está. Este div está vazio e quando é atualizado com uma unordered list, que é o UL. Unordered list. Se eu transformar isto para um O, vai aparecer primeiro, segundo, terceiro, em vez de aparecerem aquelas bolinhas que aqui estão. No entanto, coloquei aqui esta ciência que é o seguinte: quando eu fizer a lista, quando eu for construir a lista, eu vou colocar em cada elemento da lista um event onClick, onde é passado uma função, que é o detalhe cliente, e o detalhe cliente leva o ID daquele cliente que está a ser construído, para além de apresentar, obviamente, o nome. Este detalhe cliente é uma função que foi criada, mas não desenvolvida e que está aqui e que neste momento apenas apresenta uma mensagem na consola. Por isso nós temos aqui este comportamento. Quando eu clico aqui em Ana, vai-me apresentar aqui o ID da Ana, aqui no Joaquim, no Carlos, no João e assim sucessivamente, sempre que eu estiver aqui a fazer isto. O que eu pretendo fazer agora neste vídeo é algo relativamente simples. Quando eu clicar em algum destes clientes, o que vai acontecer é que os dados dele vão ser apresentados aqui onde diz não existe cliente selecionado. Bom, vamos então proceder a essa implementação. O que nós vamos aqui fazer é copiar todo este código de Ajax para não termos que estar a escrever exatamente tudo. E agora vamos simplificar aqui as coisas. Obviamente que aqui no sucesso nós vamos remover tudo isto e aqui no erro vamos deixar ficar o erro, ok? Aqui nós vamos ter detalhe cliente. Simplesmente assim. Do get, nós vamos passar para post. Porquê? Porque nós vamos enviar agora informações para este script. E essa informação vai ser apenas uma, que é o nosso ID do cliente. Então, data. Vamos abrir aqui este espaço, colocar já a vírgula no final para não nos esquecermos. Vamos colocar aqui ID cliente e depois o valor vai ser igual a quê? A este ID cliente. Muita atenção que às vezes pode existir aqui algum problema de interpretação. A partida não vai acontecer porque o sistema é suficientemente esperto para perceber que este é o nome do nosso campo e este é o valor que vem dali. Se vocês tiverem alguma dificuldade nisso, podem, por exemplo, colocar aqui o ID, fica a chamar-se ID, e depois do lado de lá no script PHP também vai acontecer isso. Vamos colocar aqui ID cliente e vamos chamar aqui então o detalhe cliente.php. Ora, o detalhe cliente vai ser uma query muito semelhante a esta, apenas com algumas diferenças. Então eu vou copiar, vamos fazer aqui um copy, vamos fazer aqui um paste e vamos alterar aqui o nome deste script para detalhe cliente. Já temos lá alguma estrutura criada, isto é, a importação do gestor, temos aqui a criação do objeto e agora vamos aqui colocar detalhe cliente. Pelo sim, pelo não, vamos fazer aqui uma query com parâmetros. Então eu vou colocar aqui params é igual a array e neste array nós vamos colocar aqui um post de ID cliente. Este ID cliente é este post que vem, aqui eu vou fechar, este post é este que vem daqui, ok? E portanto é isto que nós vamos estar a passar
aqui para o interior. O que é que nós vamos agora dizer aqui? No detalhe do cliente, nós queremos selecionar tudo do cliente, portanto, asterisco from clientes, where ID cliente é igual àquele parâmetro que ali está. O parâmetro não está corretamente definido. Ele, para estar corretamente definido, nós vamos colocar aqui assim ID cliente, que vai ser igual àquilo, ok? Vai ter aquele valor, portanto, este é o nome do nosso parâmetro e, por conseguinte, nós vamos agregá-lo aqui. Eu vou aqui fechar esta parte de lado para nós vermos aqui o código todo por inteiro e aqui está. Portanto, ele já só vai buscar todos os dados da tabela de clientes onde o ID do cliente seja igual àquele que eu lhe fornecer. Depois vai devolver esta informação toda. Bom, agora já vamos poder verificar aqui o que é que vem nos dados. Console.log dados. Ok? Vamos testar então o nosso código. Refrescar aqui tudo. Quando eu clicar em João Ribeiro, ele diz-me, há aqui um problema por causa dos parâmetros, ok? Invalid parameter number. Bom, é muito fácil perceber o porquê, porque se regressarmos aqui, eu defini aqui os parâmetros, mas não os acrescentei aqui. Params. Esta classe que eu aqui tenho, que é uma classe que quem acompanha esta playlist já tem alguma familiaridade com ela. Esta é uma classe que eu tenho aqui já previamente concebida, em que eu tenho a possibilidade de executar queries e executar non-queries. Eu interpreto o executar query como sendo um select, ir buscar a informação à base de dados, e o executar uma non-query significa inserir, alterar, eliminar, etc., atualizar informações. Portanto, um update, um delete, um insert. Ora, o que acontece com estes dois métodos é que, para além deles poderem servir para funcionar com uma query normal, select asterisco from clientes, eu posso especificar as cláusulas através de queries parametrizadas. Por isso é que eu tenho aqui este segundo argumento como parâmetros. E isto vai permitir, entre outras coisas, algo muito importante, que é evitar aquilo que se designa por SQL injection, que é uma forma de tentar subverter o funcionamento das nossas aplicações. Bom, mas posto isto, espero não ter sido demasiado agressivo em termos de linguagem técnica. O que aconteceu aqui foi que eu defini como parâmetro aquele valor que vem no post, que é o ID cliente, que é chamado aqui pelo Ajax. Neste caso, ele tem aqui o ID cliente. Ele vai, então, injetar dentro da minha query este parâmetro, e por isso é que eu defini aqui os parâmetros. E, portanto, vamos ver agora se o sistema já está a funcionar corretamente. Vamos clicar aqui e reparem, ele continua a dizer que não está definida a variável clientes, aqui no detalhe cliente online 13. Ok, muito bem. Por vezes estamos aqui a falar e a explicar e estamos aqui a trabalhar isto mal. Reparem que ele diz aqui na linha 13 de clientes não existe. De facto, não existe. O que existe é detalhe cliente. Então vamos aqui fazer a alteração. Por isso é que é muito importante nós estarmos atentos a estes erros, porque só assim é que nós vamos conseguir rapidamente identificá-los. Quando eu clico aqui em João, reparem o que é que já veio. A coleção de todas as informações do João. Se eu agora clicar aqui no Joaquim Silva, vai aqui aparecer os dados todos de Joaquim. E já agora vou-vos dar aqui uma dica. Se vocês quiserem que sempre que cliquem num elemento a consola fique limpa, obviamente que vocês podem fazer aqui no Clear Console e agora clicar novamente, vou ali ao Clear Console e clicam outra vez, ou então podem fazê-lo através do código. Neste caso, eu posso chegar aqui e fazer console.clear. E esta funcionalidade vai permitir que eu clico aqui, reparem que aparece aqui a informação que foi dada a instrução para limpar a consola e quando eu agora clico em cada um dos elementos, ele vai apresentar apenas o elemento que eu quero. O que é que falta agora fazer? Pegar em toda esta informação e injetá-la aqui nos campos que eu precisar. Neste caso, o ID do cliente eu não vou querer apresentar, vou apresentar o nome, o e-mail e o telefone. Muito simples. Eu vou fazer isto desta forma. Vamos aqui fazer o var, vamos definir uma variável var cliente é igual a json.parse de
dados. Então agora temos aqui o cliente já preparado para ser apresentado como um objeto de JavaScript. Então agora o que nós temos aqui é o seguinte, eu vou aqui fechar esta função, vamos concentrar a atenção nesta, vamos fechar aqui esta também, só queremos perceber esta para termos acesso aqui a este código. Eu tenho aqui os detalhes do cliente, ora, eu quero que este elemento que aqui está desapareça e que passe a ser alterado. Eu vou aqui colocar isto desta forma, isto é, todo o interior deste detalhe cliente seja alterado por uma estrutura em que eu vou colocar diferentes parágrafos e cada um deles indicando um detalhe pessoal daquele nosso cliente. Então eu vou fazer o seguinte, vou criar aqui, deixar ficar aqui o ID do meu div, para não ter que o ir buscar novamente. Vamos criar aqui uma variável HTML, vamos lhe chamar var HTML, é igual, vamos colocar um primeiro parágrafo, e este parágrafo vai conter o quê? Vamos criar aqui uma concatenação, vai fechar depois aqui o parágrafo, e vai ter aqui o nome, e agora vamos colocar aqui o nome. Ora, como é que nós vamos colocar o nome deste cliente? Simplesmente da seguinte forma, cliente, nome. E agora reparem, vou selecionar tudo isto e vou fazer aqui umas pequeninas alterações. Neste caso, a variável HTML já está ali criada, eu vou concatená-la com um novo parágrafo, onde vou ter aqui o e-mail, aqui vou ter o e-mail, e agora vamos copiar e vamos colar aqui embaixo, aqui vou ter o telefone, e aqui vamos ter o telefone. E por conseguinte, se tudo estiver bem escrito, se não tivermos erros de código, nós temos aqui o HTML já a ser escrito de uma forma correta. O que é que falta agora fazer? Definir ou injetar, vamos chamar assim, injetar dentro do div o detalhe do cliente. Então nós vamos fazer da seguinte forma, vamos chamar o ID que aqui está, vamos colocá-lo ali dentro, vamos pôr .html e agora vamos indicar aqui que queremos apresentar o nosso HTML. Se não me falhou rigorosamente nada, o que vai acontecer é que temos o nosso sistema criado. Vamos então aqui testar e vamos ver se temos aqui erros. Reparem, João Ribeiro, upsi, temos aqui um problema, ele diz que não está definido. Vamos aqui olhar então para o nosso código, o que é que terá acontecido aqui. O JSON parse de dados não me está a dar o cliente que eu quero. Então nós vamos ter que verificar isto da seguinte forma. Vamos colocar aqui console.log de dados. Ok? Vamos verificar aqui o que é que acontece quando eu refresco isto e quando eu clico ali. Reparem que ele me está a dar os valores corretos. Ok? Portanto, o problema aqui das variáveis não definidas não tem exatamente a ver com o facto de ele não estar a ir buscar os valores, tem a ver com o facto da forma como eu os apresento. Okay? Então, este JSON parse, à partida, não está a funcionar corretamente. Então, o que é que eu vou fazer para testar isto? Eu vou colocar aqui em cima e agora vou apresentar aqui na consola os dados do cliente. Ok? Vamos ver então o que é que ele nos vai dizer agora. Vamos aqui clicar e ele diz-nos, bem, há aqui uma informação que está aqui dentro destes objetos todos. Tem aqui um 0, ok? Tem aqui o ID cliente 1, o nome, o e-mail, etc. E, portanto, ele diz-nos que esta informação está guardada aqui dentro. Vamos ver aqui, no caso do Carlos, também tem esta informação guardada assim, desta forma. Bom, neste caso vamos testar aqui de uma outra forma. Uma vez que se trata de um objeto, o que nós vamos fazer aqui é cliente.nome e cliente.email e cliente.telefone. Porque a transformação dos dados aqui foram transformados com o JSON parse num objeto de JavaScript. Vamos verificar então se já temos aqui o sistema a funcionar e aparentemente ainda não temos aqui o sistema a funcionar corretamente. Bom, posto isto, nós podemos sempre andar aqui às voltas, mas eu vou-vos explicar o que é que se passa aqui. Se nós olharmos aqui para o console log dados, nós vamos ter a oportunidade de verificar, se eu aqui fizer um clique,
que nós temos de facto aqui um objeto que tem um índice. Isto é, este objeto está com um índice igual a 0. Da mesma forma que quando eu clico aqui, este objeto também vai estar com um índice igual a 0. Se nós olharmos aqui para esta informação, neste caso eu estou a apresentar aqui dados, mas eu posso apresentar aqui o cliente. E se eu apresentar aqui o cliente, nós vamos ver aqui o seguinte, reparem, eu vou clicar aqui e quando nós abrimos aqui este espaço, reparem que aparece aqui um 0. E o 0 diz assim, dentro do 0 existem estes valores todos que aqui estão. Ok? E depois há um conjunto de outras informações que não importam. O que interessa é esta que está dentro deste 0. E se nós clicarmos nos restantes elementos, também vamos ter essa informação. Reparem, está sempre dentro deste 0. Então, o que é que nós vamos ter que fazer aqui? Algo muito simples. O cliente é igual ao JSON parse de dados. Ok? Se eu colocar aqui cliente de 0 na consola, bom, o que vai acontecer então é o seguinte. Vamos aqui olhar. Vamos aqui refrescar e reparem o que é que vai aparecer ali. Já temos os dados sem índice nenhum. Então vamos ter que adaptar aqui o nosso código da seguinte forma. O cliente é igual ao JSON parse de dados de 0. E portanto o cliente passa a ter o valor correto. E aqui nós não vamos poder ter aqui o nome. Vamos ter aqui... Vamos deixar ficar o nome e vamos ver o que é que vai acontecer. Neste caso, vou aqui refrescar, clicamos aqui e reparem como já aparece então a informação correta. Temos aqui o Carlos, temos ali o Joaquim e reparem que tudo isto está a funcionar sem eu ter que refrescar a minha página. E se eu, entretanto, for à minha base de dados e adicionar aqui um novo registro, Daniel Cardoso, vamos colocar aqui Daniel. Vamos colocar aqui o número de telefone 555. Reparem agora o que é que vai acontecer. Quando eu regressar aqui, clicar em atualizar, ele adiciona-me o Daniel Cardoso. Como a página não foi carregada, ou recarregada, ou refrescada, manteve a informação que ali está. Mas se eu agora carregar no Daniel Cardoso, eu tenho o sistema completo a funcionar. O que significaria que, se uma outra aplicação estiver a injetar clientes aqui no meu sistema, eu posso sempre pedir para que ele seja atualizado. Aliás, podemos inclusive fazer uma outra circunstância, só para terminar este vídeo em beleza, que é o seguinte. Em vez de termos o botão aqui atualizar, porque é que o sistema, quando nós clicamos aqui, não vai apresentar os dados do utilizador e não refresca automaticamente esta listagem? Bom, é muito simples. Porquê? Reparem, eu ao fazer aqui um clique no detalhe de cliente, neste caso eu faço aqui um clique e este clique está aqui identificado, isto é, on-click detalhe de cliente. Eu vou fazer o seguinte, reparem, eu vou aqui eliminar o meu botão, não preciso mais dele, e o que vai acontecer é o seguinte, no arranque da minha página a lista de clientes é criada. Eu vou copiar este código que aqui está, ou esta chamada da função. Sempre que um detalhe de um cliente for apresentado, eu quero também que seja executado a atualização da lista. Atualiza a lista de clientes. Ok? Pode não ser a metodologia mais correta, mas é uma metodologia que nos vai garantir que, se outro sistema paralelo estiver sistematicamente a inserir registros, assim que eu vou aos detalhes de um cliente, a lista também vai ser atualizada. Então, reparem, vamos verificar em primeiro lugar se o sistema está a funcionar ou não. Reparem que o sistema está a funcionar sem qualquer problema. Agora vamos aqui adicionar um novo registro. Vamos aqui duplicar, vamos aqui colocar Cristina Santos, vamos colocar aqui Cristina, aqui o número de telemóvel e agora reparem, se eu clicar aqui no João, a lista vai ser também atualizada, já com um novo cliente aqui a ser apresentado. Obviamente que vocês podem pensar, mas eles estão a ser apresentados por ordem, eu queria por ordem alfabética, onde é que nós resolvemos isso? Bom, de uma forma muito simples, aqui na nossa query.
todos os clientes passam a ser pesquisados e ordenados, ordered by nome ASC, ou simplesmente ordered by nome também funciona, mas assim o ASC significa ascendant. Então vamos agora aqui refrescar isto tudo e reparem como os nomes já aparecem aqui por ordem alfabética e nada disso tem qualquer influência com o item que nós vamos ali acabar por pesquisar. E assim fica neste vídeo mais longo, completo, este exemplo que vocês agora podem explorar em maior detalhe e até adaptarem aos vossos projetos de uma utilização mais simples da tecnologia Ajax dentro de uma aplicação web.